E aqui estamos nós no módulo 2 do seu curso ou da sua formação em coach de emagrecimento. Isso mesmo. Este é um módulo do treinamento Health Coach, um coach de saúde e bem-estar bem mais amplo. E eu resolvi disponibilizar para você gratuitamente esse módulo de emagrecimento. Pelo menos os 6 primeiros módulos você vai ter ele completamente gratuito, ok? Agora, aqueles que fazem parte da nossa equipe, estão nos acompanhando, quer seja como um parceiro em algum empreendimento, quer seja como, alguém que faz parte ali do nosso hall dos grupos de estudos, não, para você, do módulo 1 ao módulo 12, inclusive ao final com certificado, ele é completamente gratuito. Vamos começar a emagrecer? No módulo 1 você ouviu por que emagrecer. Todos os riscos envolvidos no sobrepeso e obesidade, e com isso você traz a consciência do seu coach, traz a consciência do seu cliente, traz a consciência de quem está emagrecendo, uma necessidade real para que ele continue nessa jornada. É muito comum que as pessoas que estão querendo emagrecer apenas esteja focado no aspecto da estética, apenas focado na questão da aparência, e isso é muito superficial. É preciso dar motivos fortes. Bom, você vai ouvir falar muito sobre isso no módulo de mentalidade, tá bom? Vamos começar a emagrecer. É o módulo 2 de 12 da sua formação em coach de emagrecimento. Existem 3 passos fundamentais. O primeiro deles é garantir que o intestino seja modulado, preservado e a permeabilidade seja exatamente aquela que deve ser. O passo 2 é o controle da ansiedade e qualidade do sono. É esse em que eu falei que vamos falar sobre mentalidade. E o passo 3, emagrecer inibidor de apetite. O módulo 2, esse que você está vendo agora, vai falar do passo 1, que é o intestino de modulação. O módulo 3, que vai ser veiculado essa semana, vai falar sobre o controle da ansiedade e a qualidade do sono, e o que isso tem a ver com emagrecimento. O módulo 4 de 12 já vai partir para os emagrecedores e inibidores de apetite. E aqui existe um risco enorme. Então, você vai ouvir falar de muitos artigos, você vai entender os riscos que existem em torno da escolha de produtos de emagrecer que muitos emagrecem e têm graves problemas de saúde. Vamos lá? Intestino, modulação, preservação e permeabilidade. Esse é o módulo 2 de 12 da sua formação em coach de emagrecimento e hoje você vai saber muita coisa como iniciar o emagrecimento de forma saudável e positiva. Nunca esqueça, isso ficou muito claro no módulo 1. A obesidade é uma doença crônica. É um problema de saúde pública grave caracterizado pelo excesso de gordura corporal e leva a inúmeras consequências prejudiciais à saúde, inclusive antecipa a morte. Isso ocorre quando a ingestão de energia, de substâncias ali rica em caloria, é maior do que o gasto. E está associado a fatores genéticos também fatores endócrinos, sociais, ambientais e psicogênicos. Não só uma questão eh, que a gente pode avaliar, até o tipo de parto pode influenciar no indivíduo que se torna obeso. O passo 1 é o de modular, e a gente está falando aqui o intestino, modulação de intestino, você já vai ver o conceito daqui a pouco, a preservação da estrutura física e desta microbiota intestinal, a permeabilidade intestinal que não pode estar fechada completamente, que a gente chama de impermeabilidade, isso vai trazer sérios problemas de saúde, nem pode estar escancarado, que é uma permeabilidade excessiva, ok? Que é uma falta de controle. O intestino tem um papel fundamental nesse processo de emagrecimento. O que é microbiota intestinal? Que erroneamente alguns chamam de microflora. E por que a gente fala microbiota intestinal? Não bastaria falar microbiota, por exemplo? Claro que não. Microbiota são todos os micro-organismos que habitam o seu corpo inteiro, na pele, na boca, vagina, nariz, enfim. Porém, existe
um grupo que nós vamos focar aqui hoje, que são aqueles micro-organismos que habitam o seu intestino, exatamente, a microbiota intestinal. Estudos recentes apontam para o papel da modulação da microbiota intestinal na redução de peso, ok? Isso aqui é estudo científico, evidência científica. O nosso trato gastrointestinal é habitado por inúmeras espécies de bactérias, fungos, vírus, protozoários. E eles são conhecidos erroneamente como flora intestinal, eu já falei disso, mas o nome correto é microbiota intestinal e exerce um papel importantíssimo na nossa saúde, inclusive no processo de manutenção de peso, ok? A microbiota intestinal é composta de aproximadamente 100 trilhões de bactérias, envolvendo mais de 1000 espécies e relação de simbiose com o organismo. O que é essa relação de simbiose? É uma relação em que eu ajudo esses micro-organismos, enviando para eles nutrientes, aquilo que eles precisam, e eles me devolvem produzindo ali substâncias que são positivas ou fazendo coisas que são boas para nós. É uma relação de simbiose. Não é uma relação, por exemplo, de parasitose. Eles não nos parasitam, não é isso. É uma simbiose, é uma ajuda mútua, ok? Parece que pessoas obesas e pessoas magras apresentam microbiotas distintas. Ok? Ficou claro isso para você? O tipo de micro-organismos que compõem ali a microbiota de uma pessoa obesa, ela é diferente dos micro-organismos que estão presentes na microbiota, ou seja, no intestino de uma pessoa magra. Isso quer dizer que se eu começo a fazer essa mudança, essa modulação, eu já estou fazendo um trabalho de suporte ao processo de controle de peso, ok? Isso pode ser fundamental, segundo estudos publicados, cada vez mais evidentes, tá bom? A microbiota é composta por bactérias, vírus, fungos que são responsáveis por contribuir com o bom funcionamento do organismo. Essas colônias de micro-organismos formam a microbiota intestinal, uma variedade ali de cerca de 1000 espécies pertencentes a mais de 50 filos diferentes. Filos quer dizer que são espécies diferentes, tá? Por exemplo, quando você compra aquele leitinho fermentado, isso mesmo, aquele que você toma desde a infância, e lá diz assim: você tem lactobacilos vivos, não é isso? Pois é, lactobacilos, ó, lactobacilos, esse los no final de filos, está dizendo justamente é o tipo de bactéria que você está ingerindo e é muito, muito benéfico, tá bom? Ah, tem um outro que tem o Casei shirota, olha aí, é o tipo de micro-organismo. Então, são 50 espécies diferentes que ficam instaladas na maior parte do intestino delgado. Intestino delgado é aquela parte mais mole que você está vendo ali no meio da barriga. Aquela parte mais grossa, com o rosa que fica em torno, a gente chama de intestino grosso, ok? Tem um papel importante também, certo? Mas a grande maioria da nossa microflora intestinal está no intestino delgado, e esse está conectado ao estômago. Além de serem inúmeras, essas desempenham diversas funções, que vão desde auxiliar na absorção de nutrientes, até questões relacionadas a comportamento, isso mesmo. Muito do comportamento humano, que parece estar ligado somente a questões, parece que as pessoas acham que o que lida com o comportamento é só o que a gente vê, o que a gente sente, mas esse sentir, esse interpretar, tem muito a ver com o que está ali na sua flora. Não é só com o que você passou na infância, com o que você estudou. Não, não é só isso, é muito mais amplo, tá bom? Se prepare para o módulo 3. Nós vamos estar subindo essa semana e você vai poder entender isso, ok? Para se ter uma ideia da sua importância, a microbiota funciona como um órgão extra. Exatamente. Muitos especialistas, veja bem, essa é uma questão didática. Elas interpretam a função, o tamanho da importância dessa microbiota como um órgão extra, que tem um papel completamente
separado, porque sem esse condomínio, esse universo que existe dentro de você, para você ter ideia, existem muito mais micro-organismos em você do que células humanas, para você ter uma ideia. Existe muito mais DNA de bactérias, vírus e fungos, enfim, do que esse DNA humano em você. Olha a importância disso. Há, inclusive, quem diga que nós não somos seres humanos, nós somos seres holobiontes, porque nós temos dentro de nós um verdadeiro universo, como se fosse uma cidade, um país, um planeta inteiro de micro-organismos. Lembre que você viu aí, o mundo não tem essa quantidade de pessoas, né? E hoje nós temos 8 bilhões no ano de 2022 de habitantes, você tem 100 trilhões de bactérias no seu intestino, olha a diferença. Olha a responsabilidade que é você ser presidente, imperador, governador, prefeito, enfim, você está ali cuidando dessa estrutura. E por não termos essa consciência, isso faz com que a gente nem lembre que isso existe. Aliás, deixa eu chamar atenção para uma coisa importante. 70% do volume de fezes não é resíduo de alimento, são bactérias mortas, para você ver a importância de você ter consciência dessa microflora. Esses filos, essas espécies, né, que nós mencionamos, as mais prevalecentes em seres humanos são os firmicutes. Eu queria que você ficasse com essas duas palavrinhas aí guardadas na sua mente. Fique repetindo: firmicutes bacteroides, firmicutes bacteroides, firmicutes bacteroides, firmicutes bacteroides. Por quê? Porque é justamente esse equilíbrio entre firmicutes e bacteroides que vai garantir digamos, essa orientação para a questão do emagrecimento e a manutenção do emagrecimento. Você vai descobrir em um módulo específico que as pessoas, inclusive, voltam a engordar. Tá bom? 90% da microbiota envolve esses dois filos, essas duas espécies. Essa flora começa a se formar desde o momento do nascimento. Quando o bebê passa pelo canal da vagina, ele absorve parte da microbiota da mãe, e isso faz com que o parto já crie o que nós chamamos de microbiota do bebê, desenvolvendo ali o que nós chamamos de imunidade inata. Não é maravilhoso isso? Crianças que não nascem por esse canal natural de parto vai ter sérios problemas, inclusive tendência à obesidade, depressão, alergia e vários transtornos, certinho? Então, o tipo de parto também influencia na formação da microbiota e, consequentemente, da obesidade e sobrepeso. O restante da colonização acontece a partir da interação com o ambiente, criança quando manuseia alimento, leva a mão à boca, enfim, né? Esse mundo, esse universo que tem muito mais invisíveis, né, micro-organismos que nós não vemos do que o que a gente acha que está por aí, né? Se nós tivéssemos olhos como microscópios, nós acharíamos que estaríamos nadando em uma piscina. Bom, quando a microbiota entra em desequilíbrio, a gente chama isso de disbiose. Disbiose é um quadro clínico, né? Raros são os médicos que, quando vai fazer uma análise, né, vai considerar muitas doenças, levam em consideração essa disbiose. Isso é uma falha na medicina brasileira, porque a disbiose, muitos pacientes com depressão, irritabilidade, nervosismo, doenças de pele, de muitas delas, alguns cânceres, inclusive, enfim. Tudo começou com disbiose, então tratar a patologia sem tratar a disbiose, tratar aquela doença sem modular a função intestinal. Um caso muito famoso, que não é uma doença especificamente, é o chamado transtorno do espectro autista, ok? Pais e mães de crianças com autismo sabem a importância que tem manter a microbiota intestinal modulada. Então, também a importância para a melhora do quadro como um todo, certinho? Essa desbiose, gente, causa muito, muito problema. Você já sabe disso, né? Inclusive, comprometendo a permeabilidade intestinal. Você está vendo aí, né? Se você compromete a permeabilidade intestinal, deixando espaços muito largos, o carboidrato vai ser absorvido mais rápido, e aí você percebe que o que acontece é que as pessoas engordam mais rapidamente, certinho? Graças ao avanço da tecnologia,
E a gente tem que ver que nem sempre a tecnologia é uma coisa que é só ruim, né? Aliás, nunca é ruim. Nós é que transformamos as coisas que deveriam ser boas em coisas que às vezes podem nos fazer mal. Cientistas conseguem hoje estudar com muito mais clareza a microbiota intestinal. E vários estudos já demonstram que o perfil das bactérias que habitam o intestino digestivo, você lembra lá os dois, né? Firmicutes, bacteroides, pode estar relacionados com maior ou menor risco de desenvolver várias doenças, inclusive obesidade, porque obesidade é doença. Olha as doenças que estão relacionadas com esse com o tipo de bactéria que está prevalecendo no teu intestino. Pode desenvolver síndrome do intestino irritável, infecções repetidas, asma, obesidade, diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, transtornos comportamentais e acredite, essa lista é muito pequena, certo? Embora a microbiota seja responsável por beneficiar a nossa saúde, ela também pode ser responsável por desenvolver doenças. Então, não é uma questão, digamos assim, de luxo, não, é uma necessidade, é nossa responsabilidade garantir que a nossa flora esteja preservada. Você vai descobrir aqui o que é que faz mal para a nossa flora, o que é que desequilibra, que é para você começar a mudar alguns hábitos que talvez você tenha, porque a maioria no Brasil tem. A microbiota intestinal atua na absorção de nutrientes importantes, né? E também vai interferir na questão de medicamentos, além de absorver medicamentos, certo? Vitaminas também. As vitaminas do complexo B, vitamina K, tem ali um papel importantíssimo no microbiota. Também modula o sistema endócrino. Quantas pessoas têm problemas aí com TPM, até a questão de envolvendo ali andropausa, menopausa, e a microbiota não está sendo considerada, ok? O metabolismo, que tem muito a ver com o processo de emagrecimento, manutenção de peso, modula também o sistema de imunidade, exatamente, garante aí resistência para muitas doenças. Então, essa microbiota em equilíbrio ajuda a proteger esses micro-organismos e isso garante que você tenha muito mais saúde, certinho? A microbiota também tem um papel importante ali com relação aos neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central, que controla todo o nosso corpo e influencia em situações como você garantir que a sua imunidade esteja saudável. Tem pessoas que têm doenças autoimunes e, se não cuidar da microbiota, jamais ficarão saudáveis e curados. Jamais, 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 jamais. Ok? Deficiências nutricionais que tem muito a ver com a questão da microbiota. Exatamente. As chamadas doenças metabólicas, que como as disfunções da tireoide, que se não tiver um cuidado com a microbiota intestinal, não vai se resolver, certo? Existe uma coisa que no Brasil praticamente não se ouve falar, chamada SPEND. SPEND é quando há um desnível no eixo que a gente chama de hipotalâmico, pituitário, adrenal. Essas são glândulas fundamentais do sistema endócrino, né, que envolve cérebro, por exemplo, e a nossa questão renal, que se não tiver ali alinhada, literalmente regulada, a pessoa jamais vai conseguir controlar a obesidade ou vai ter sucesso no emagrecimento. Até pode emagrecer, depois volta a engordar e cria uma resistência ao emagrecimento de novo, fica muito mais difícil. O corpo é todo um sistema que você vai daqui a pouco, no próximo módulo, ouvir falar, vai trabalhar para que você nunca mais consiga emagrecer. Claro que isso não existe, né? Nunca mais. E você vai ver aqui que aqui você vai conseguir emagrecer, certo? Então, é preciso regular esse eixo hipotalâmico pituitário adrenal, certinho? Eu vou depois publicar um material para o nosso grupo aí falando sobre isso. Então, quando você modula a sua microbiota intestinal, você realinha esse eixo, e regulando esse eixo, é possível, então, você ter sucesso no processo de emagrecimento e manutenção desse peso saudável. Regulação positiva do sistema imunológico, porque quando você tem disfunção imunológica, as pessoas vão ter dificuldades no processo, porque isso causa transtornos mentais, dificuldades de lidar, baixa autoestima, fragilidade, a pessoa fica vulnerável. E sabe o que é interessante? Que o processo de emagrecimento existe.
Vários autores que citam a pessoa que está sobrepeso ou obesa, como eles usam a expressão que eu não gosto muito, né, que é a mente de gordo, se referindo a toda uma estrutura neurológica e também de reação mental, que se disfunção imunológica existir, não tem como trabalhar, porque muito da mente tem a ver como o seu corpo reage, inclusive os ataques a questões de infecções e doenças às vezes no próprio corpo, destruindo ele mesmo, as chamadas doenças imunológicas, autossômicas ou autoimunes, certo? A síntese de neurotransmissores são substâncias químicas importantíssimas justamente para garantir uma mente saudável, corpo saudável e tudo mais. Qualidade de sono, felicidade. Um elemento que a gente não pode considerar nesse primeiro momento que estamos começando a emagrecer uma pessoa, começando a devolver a vida, porque quem emagrece volta a viver, você sabe que são 3 a 10 anos menos de vida. Então a gente está devolvendo aí alguns anos de vida, talvez uma década para essa pessoa. É que quanto mais a pessoa vai envelhecendo, quanto mais anos vão se somando, mais dificuldade existirá nesse processo de emagrecimento. Então, a pessoa que já chegou aos 30, aos 40, 50, 60, é importante que essa pessoa tenha consciência que vai ser necessário trabalhar com um pouco mais de afinco. A boa notícia é que não existe limite para nós. Nós podemos trabalhar com pessoas de qualquer idade. Agora, acima dos 65 anos, existe uma série de restrições que precisam ser infinitamente processados, porque acima dessa idade, você já tem alguns agravantes que devem ser considerados. Você está vendo aí a quantidade de firmicutes que vai se acumulando e prevalecendo em pessoas que vão acumulando mais idade. E por conta disso, dificultando o processo de emagrecimento. É por isso que as pessoas que vão envelhecendo tendem a ficar mais rechonchudas, às vezes mais troncudas. E como é que nós começamos a modular essa microflora? Porque ela é fundamental. Qual é o primeiro passo para que isso aconteça, certinho? Primeiro eu queria chamar a atenção para você, porque as pessoas querem que eu passe aqui uma fórmula. Elas querem que eu dê um suplemento. Eu vou dar, tá? Eu vou te dar uma fórmula no final, mas eu quero que você entenda que você precisa incorporar à sua dieta o conceito de probiótico. E daqui a pouco eu vou falar também dos prebióticos. Porque os probióticos vão trabalhar no metabolismo de ácidos biliares. São ácidos fundamentais para o metabolismo da proteína, por exemplo, das gorduras, ok? E você vai ver que a nossa dieta que a gente indica não é uma dieta louca, tá? É uma dieta muito saudável. A absorção de vitaminas. Você vai ver que você vai emagrecer mesmo que você não mude logo inicialmente de hábitos alimentares ruins. E você vai entender por quê ao longo do nosso treinamento. Vascularização melhora a sua circulação sanguínea, portanto, a distribuição de tudo. Regularização das vias enzimáticas, a imunomodulação, você já sabe a importância disso, não é? Ter um sistema de defesa forte, ali modulado, a manutenção da função da barreira da mucosa intestinal, que é a questão da permeabilidade, a transformação e eliminação de substâncias xenobióticas. O que são xenobióticos? São substâncias que estão entrando no nosso organismo, ali através da respiração, através dos cosméticos, através dos alimentos também, né, as bebidas, e que não são nutrientes, não tem um papel de nutrição no nosso corpo, nem um papel de farmaco, né? Não é um farmacológico, não tem uma ação ali farmacológica. O que é aquilo? É um veneno. Né? São substâncias que fazem mal, são substâncias tóxicas e que precisam ser eliminadas. Então, essa transformação e eliminação, ela é comprometida se a gente não tiver uma boa modulação da microbiota intestinal. Bom, obesidade e gerenciamento de peso. Isso é básico para quem inclui probióticos na sua dieta. Metabolismo energético, porque sem metabolismo correto não tem emagrecimento, regulação endócrina, produção de neurotransmissores, proteção contra patógenos, massa óssea. Existe um perigo em que aumente de peso, inclusive desenvolver doenças osteoarticulares. É comum você ver pessoas obesas com problemas osteoarticulares. Os pré-bióticos. Eu falei dos probióticos, agora eu quero falar dos pré-bióticos. Daqui a pouco eu explico a diferença entre pró e pré, certinho? Pró e
Os prebióticos são alimentos que vão nutrir bactérias, vamos chamar de micro-organismos, porque chamar só de bactéria, a gente não engloba todos os micro-organismos da microflora, certo? Da microbiota intestinal, aliás. Os prebióticos são nutrientes, são alimentos que, quando incluídos na sua dieta, e lembre que não é uma coisa que você vai fazer e depois parar, você tem que ter isso como um hábito, tem que incluir isso na sua vida. Quando você inclui esses nutrientes, você vai garantir a modulação da sua microbiota intestinal, tendo aí juventude, longevidade, peso ideal, enfim, muito mais anos de vida, saindo do risco de muitas doenças. Os prebióticos são definidos como carboidratos. Eles são fibras que não são digeríveis, a gente chama de fibras resistentes, mas eles vão ser trabalhados por esses micro-organismos. Eles não são digeridos por nós, no nosso sistema, no nosso trato, né? A gente chama de trato digestório, mas essas bactérias, elas conseguem trabalhar com essas substâncias. E isso faz grandes benefícios. Ao serem encontrados ali, em suplementos, às vezes também prebióticos, mas o ideal é que você inclua. Claro que a minha fórmula que eu vou indicar daqui a pouco, você tem uma ação prebiótica forte, mas isso não vai exaurir vocês e nem você de incluir alimentos que têm ação prebiótica, tá bom? São legumes, feijões, e eu quero indicar para você, inclusive, os feijões verdes, eles são importantíssimos, tá? Os feijões verdes é o mangalô, o feijão de corda, o feijão carioca, que é um feijão seco, né? O feijão preto, que também é um feijão seco. Os feijões secos, não esqueçam de colocá-los de molho ali, em 4 águas diferentes. Na primeira você coloca um limão espremido ou uma colher de vinagre. Se quiser saber mais sobre isso, depois você me pergunta. Ervilhas é fundamental, mas evite ervilha enlatada, tá? Lentilha, grão de bico. Eu gosto muito do feijão cavalo, aquele feijão preto. Eu gosto muito do feijão branco, que é riquíssimo, uma substância que auxilia no processo de emagrecimento, enquanto também é um prebiótico, certo? Aveia. E a melhor forma de comer aveia é ela crua, tá bom? Se você quiser saber como fazer isso, não esquece de perguntar. Aveia crua. Você coloca ela de molho na água por 12 horas, certinho? E busque aveia que não tenha glúten. Porque a aveia originalmente não tem glúten, mas como ela é misturada em um ambiente que prepara outros alimentos que contêm glúten, acaba ficando resíduos disso na aveia. Então, se você puder comprar aveia que tem garantia de não ter glúten, é melhor. Se não, vai qualquer aveia, porque o importante é você ter esse prebiótico na sua dieta regular. Ah, eu comi 3 meses atrás. Você está realmente antecipando o funeral, vai morrer mais cedo, vai ter problemas de saúde, vai ter problemas no período, sabe, ali pré-menstrual, você vai ter problemas, sabe, dor de cabeça, vai ser muito problema desnecessário. Então, inclua aí os prebióticos na sua dieta. A banana, ela é fundamental, frutas é importantíssimo, um aspargo, dente de leão na sua salada, alho, importantíssimo. E eu tenho uma dica para você do nosso grupo de uma fórmula que é um segredo milenar de um grande mestre que veio do Japão para o Brasil, que ensinou para uma pessoa que eu vou passar para um grupo seleto. Alho poró, cebola, exatamente. Lembrando que a cebola roxa é a melhor para você comer crua, a cebola branca é melhor para você preparar o alimento ali, usando óleo de coco, de preferência, para fazer uma fritura, ou uma manteiga ghee. A manteiga de garrafa, gente. Muito bom, né? Probióticos e pré-bióticos. Você deve estar observando aí. Os probióticos são alimentos vivos, exatamente. Probióticos são alimentos vivos, né? Existem ali produtos lácteos, como os alimentos fermentados, o iogurte. O iogurte é um alimento vivo, porque você tem ali bactérias devorando a lactose, e por isso que, se você passar do tempo, ele fica azedo, porque ali já são as bactérias mortas, por isso que fica daquele jeito. Então, o iogurte natural é o melhor que tem, tá bom? Quando você tem iogurte com cor, pode ser corante artificial, aquele é alergênico. Aí colocam açúcar e tal, isso não é saudável. Tá bom? Se quiser colocar o mel é um bom prebiótico. Então, você pode colocar um iogurte com mel, mas o ideal é você se esforçar. A forma perfeita de você consumir iogurte natural seria com azeite doce e um alho socado. Você soca um alho, um dente de alho, coloca ali uma colher de sopa de azeite doce
para 300 a 500 de miligramas de iogurte natural, e isso, se você tomar todos os dias à noite ali, ou pelo menos 2 vezes na semana, como um hábito, você depois me conta os resultados incríveis para a sua vida, tá bom? Existem ainda outros, tá? O kefir, enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Os prebióticos são os alimentos que produzem ali amido resistente. Nós temos também a celulose e a inulina. Então, você vai ver que alguns suplementos, inclusive, são ricos em inulina justamente para atuar como prebiótico. Quando você junta probiótico mais prebióticos, você vai ter um simbiótico. Você vai ter todo um conjunto trabalhando a seu favor, te beneficiando, trabalhando para a sua saúde, tá bom? Olha aí, essa é uma tela para você parar, anotar e pesquisar. O que é kefir? Kefir, você recebe de alguém que doa para você, se não tiver, arruma alguém que doa para você, e aí você depois vai ter que criar uma comunidade, doar para outras pessoas. Tem o kefir de água, kefir de leite, kombucha, como é que se prepara essa bebida importantíssima, aprenda a fazer isso em casa, para não ficar comprando isso, às vezes é um pouco mais caro, você pode preparar isso em casa com vários sabores, é uma delícia. Chucrute, é muito conhecido, alemão, é maravilhoso. Alimentos fermentados à base de soja, o shoyu, o natto, o miso. Ah, não dá para falar de cada um aqui, sabe? Kimchi, alguns suplementos probióticos. Então, o ideal é que você anote isso, pesquise, faça com que isso comece a entrar na sua vida. Agora, deixa eu só chamar atenção para uma coisa. Você vê, por exemplo, que shoyu tem no mercado uma marca com esse nome, tá? Eu vou só falar sobre isso, que é uma bebida fermentada de soja. Aquele shoyu que você compra num supermercado, aquilo não é saudável, tá? Ali tem uma substância que é terrível para a saúde. Eu estou falando de você ter os alimentos o mais natural possível, tá? Alimentos naturais, de forma orgânica, senão vai te fazer grande mal, vai te fazer trazer grandes prejuízos para a sua saúde, tá bom? Então, escolha probióticos ali de origem orgânica e natural, certinho? Ah, vou tomar iogurte, sei lá, grego, não tem problema. A questão é que a gente precisa ali somente do iogurte, a gente não precisa de invenções. Tem gente que toma aquele flan, não é aquela bebida de chocolate, diz que é iogurte. Aquilo não é iogurte, aquilo não é um probiótico. Aquilo faz mal para a sua microbiota intestinal, aquilo vai matar você. Certinho? Você já sabe, né? Uma alimentação convencional, né, que a gente vê muito hoje, rica em muita carne, eh, com baixo nível de frutas frescas, saladas, vegetais, resíduos de pesticidas, herbicidas, fertilizantes. Isso vai criar um microbioma muito pobre, né? A sua microbiota intestinal vai estar pobre. Inclusive as plantas que são tratadas numa agricultura convencional rica em herbicida, os chamados agrotóxicos, né? Tem quem me diga que é errado chamar agrotóxico, que tem que chamar de como é que eles usam a expressão? Eles chamam de defensor agrícola. Não é defensor agrícola, aquilo é agrotóxico, porque intoxica. Olha aí, você está vendo aí uma ilustração mostrando que uma planta que é criada em um ambiente que tem essas substâncias tóxicas, ela tem um microbioma pobre no solo. Então, a vida em torno dessa planta ela é menor, ok? A gente tem que ter os defensores agrícolas naturais. Os sapos comem os insetos, os pássaros comem as pragas, enfim. Existem substâncias produzidas pelas próprias plantas, como óleos essenciais e resinas, que controlam as chamadas fitopatologias, são as doenças das plantas. Quando eu tento substituir a natureza, né, quando eu tento substituir a ação, né, de uma natureza perfeita, criada perfeita, interfiro nisso, querendo criar um ambiente perfeito, com química, eu estou interferindo no natural. E aí eu vou ter sérios problemas de saúde. A alimentação saudável, ela é pobre em carne, ela é rica em substâncias orgânicas, ricas em saladas, ricas em frutas nos lanches, no dia a dia. Você pode passar alguns dias na semana só com frutas, é saudável, tá? Toma cuidado na mistura das frutas, mas ainda assim é muito saudável mesmo misturando. Vegetais, livre de substâncias que são tóxicas para o organismo. Lembra dos xenobióticos? São eles.
e aí você vai ter um microbioma rico, nesse ambiente que vai trazer uma microflora, né, uma microbiota. Eu ainda insisto em chamar de microflora, que é uma forma errada, né, é o hábito. E isso vai criar uma microflora intestinal também saudável, certinho? E isso vai te trazer boa saúde, certinho, gente? Uma das formas de você fazer modulação é o chamado transplante de fezes, certo? Em 2013 foi publicado o resultado do primeiro grande teste clínico, né? Um estudo sério fazendo transplante da microbiota fecal. São micro-organismos extraídos de fezes para tratar a infecção de um tipo de bactéria recorrente, certo? E isso teve grande sucesso, porque foi muito superior ao tratamento com vancomicina. Ou seja, 80% das pessoas tratadas de forma natural com o transplante da microbiota tirada de fezes tiveram sucesso, quanto apenas 31% das pessoas tratadas com a vancomicina. Lembre que antibióticos é uma das coisas que fazem mal para a microbiota, tá bom? As pessoas vão pegar um doador junto com um receptor. Esse doador tem que passar por uma série de exames, não é uma coisa feita de qualquer jeito, não, tá? Tome cuidado com a cultura, porque não tem nojo nenhum nisso. E aí vai se extrair essas fezes frescas, que vão ser congeladas, vai ter que passar por uma homogeneização, ser filtrada, vai ter que ter um preparo, centrifugar isso, separar essas bactérias, congelar, colocar em cápsulas. E aí tem quem faça a inserção disso via oral, tem também a forma via retal, através de supositórios, o retal também através de uma endoscopia, e esse é um tratamento considerado bem eficaz, tá? Só que, logicamente, que isso não é caro, isso não é um procedimento assim que envolve, não é uma coisa tão cara. Então, e como cura, por exemplo, 80% aí, a indústria farmacêutica não tem interesse nisso. E tem a questão também da polêmica, né? Mas, você está tomando remédio de fezes. Gente, para com isso, a gente não está tomando remédio de fezes. A gente isolou de uma fonte os micro-organismos e está introduzindo no intestino de alguém, e isso muda completamente. Vai adiantar eu pegar uma pessoa doente, obesa, com comorbidade, pegar aqueles micro-organismos e colocar em outra pessoa? Não, eu vou estar colocando a doença lá. Então, não é assim, tá bom? Não é assim. Você pode fazer essa transferência do doador e do receptor também da forma líquida, através de um endoscópio, né? Ali pelo canal do reto. Existem muitos filhos, você lembra disso, né? E eu já falei desses firmicutes e bacteroides, não esqueça de manter isso na sua mente. O Goldman, que é um autor, em 2011, mostra que a alimentação com alto teor de gordura e açúcar, ele aumenta o número de firmicutes, e isso diminui o de bacteroides. Por outro lado, uma alimentação rica em fibras, probióticos, presente, por exemplo, no iogurte, no leite fermentado, favorece o aumento de bacteroides e diminui os firmicutes. Isso é fundamental para garantir uma saúde e a manutenção do peso. Vamos falar agora da permeabilidade. Eu já falei da questão da flora, agora garantir que o intestino esteja ali intacto, não é? A gente chama de preservação do intestino. Você está vendo aí o que a gente chama de gout, essa estrutura que forra o seu intestino. Não sei se você sabe, mas o intestino, quando você abre ele é do tamanho de um campo de futebol. Apesar de nós termos o maior órgão do corpo, que é a pele, o maior órgão de exposição a toxinas é o intestino, por incrível que pareça, porque ele é muito grande quando estirado. Então, a gente tem ali um ambiente muito amplo. Os espaços entre essas células do intestino, que a gente chama de enterócito, são células do intestino, essas células são bem compactadas, unidas. Isso garante uma permeabilidade ali de controle, controla a absorção de nutrientes, controla o que entra e o que sai. Quando existe espaço entre essas células, aí você aumentou essa permeabilidade, isso é complicado. Então, essa região aí que a gente chama de epitélio, né? Uma região que está ali cobrindo o intestino, por dentro da parte delgada do intestino, ela tem ali um padrão. A gente não pode mudar isso. Não pode mudar isso. Essa barreira, ela precisa ter um cuidado. Tem gente que come muita coisa refinada e cria uma camada como se fosse uma maçã do amor, efeito maçã do amor, uma colinha na superfície
dessa região aí, impedindo a absorção. A gente chama isso de impermeabilidade intestinal. Isso é muito grave, inclusive, muito sério, e também não é muito discutido na comunidade científica. A permeabilidade, ela é importante para garantir a preservação da forma saudável de absorção de nutrientes, impedindo que se passe para a circulação sanguínea bactérias, enfim, substâncias que fazem mal. Quando você tem uma permeabilidade ali saudável, você vai ter um cérebro com saúde, você vai ter pele com saúde, o intestino com saúde, vias aéreas respiratórias com saúde, articulações com saúde, né? Os seus rins e as suas glândulas com saúde, tireoide com saúde. Agora, se você tiver dificuldade com a permeabilidade intestinal e pessoas com sobrepeso e obesidade, pessoas com microflora comprometida, pessoas com alimentação ruim, têm problemas com isso, tá? Aí no cérebro vai ter depressão, ansiedade, déficit de atenção, lapso de memória, irritabilidade, nervosismo, dificuldade de reflexo. Bom, não vou me estender muito não. Na pele vai ter acne, rosácea, eczema, psoríase. No intestino vai ter diarreia, constipação, inchaço, espasmos, parasitos. Nas vias aéreas, sinusite, rinite, alergia. Nas articulações, artrite reumatoide, fibromialgia, dor articular. Suprarrenal, a pessoa vai ter fadiga, gente, uma fadiga adrenal, a pessoa vai ter problemas sérios ali, um cansaço enorme, e aí de repente vai no médico, ele vai prescrever ali vitaminas e minerais, que só vai piorar, não vai mudar nada. É preciso enxergar mais profundamente. Na tireoide, ou tiroide também é uma forma de falar, a pessoa vai ter tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, né? Hipertireoidismo, que pode acelerar o processo de emagrecimento de forma doentia, né? Doença de Graves, ou seja, você tem muitas possibilidades que só vai fazer mal quando você não tem a permeabilidade intestinal saudável, certinho? Quais são os fatores que induzem desbiose e, consequentemente, também compromete a permeabilidade? Antibióticos, alimentação ruim, como refrigerantes, muito alimento rico em frituras, gorduras, proteínas, açúcar, então é uma bomba, gente. É uma bomba. As cirurgias, apendictomia, essa apendicectomia, quando você remove o apêndice, tá? Compromete a microbiota intestinal. Então, se você já removeu o apêndice, aí precisa-se de um trabalho extra. Pessoas que fizeram quimioterapia também, radioterapia também tem problemas na microbiota intestinal, certinho? E aí você vai ter bactérias que vão prevalecer aí, colonizando, criando sérios problemas de saúde para você, produzindo substâncias que são tóxicas, aumentando essa permeabilidade e trazendo sérios problemas, inclusive gerando o que a gente chama de síndrome inflamatória, ok? Quando você tem uma ação terapêutica que pode ajudar nessa modulação, você já viu os prebióticos, os probióticos, a mudança na alimentação, atividade física, consumo de água saudável, enfim, é fundamental para essa garantia de permeabilidade saudável. Existe o transplante fecal, que eu já mostrei para você, o probiótico e o prebiótico, e aí você vai ter um controle maior disso. Você vê que a função a gente está falando aqui do C. difficile, por exemplo, que é uma bactéria resistente, ele não sai da superfície de forma que não mergulha nas profundidades e vai parar na circulação sanguínea. E você sabe que muitas dessas infecções vão para outros órgãos e complica a vida da pessoa inteira, tá certo? Esse é um material para você parar com cuidado, dar uma lidinha, estudar. Você vê que pessoas que tomam, por exemplo, aquelas substâncias de academia para ganhar músculos estão comprometendo, pessoas que estão consumindo, por exemplo, muito antibiótico, muito analgésico, muito anti-inflamatório, tudo isso tem como consequência uma série de alterações que só vai trazer dor de cabeça para você. Aqui tem um exemplo claro de um intestino com permeabilidade saudável, tá?
aqui à minha esquerda, talvez à sua direita aí na tela, e logo do lado, um pouco mais vermelho, inclusive já, aumentou a vascularização, porque o intestino aí vai ficar tentando se corrigir, não é? Isso já é um quadro inflamatório, e aí você vê o formato da célula ruim, você não tem mais essas conectividades que existem, que prendem elas umas às outras. Aí passa vírus, passa bactérias, passa protozoário, passa fungo, passa tudo, passa carboidrato. Isso é complicadíssimo, gente, porque compromete essa qualidade do sangue, vai comprometer a função dos órgãos, vai trazer dor de cabeça tudo quanto é lado, aumentar os riscos de um infarto, de um derrame, vai aumentar os riscos em tudo, certo? Vai comprometer a questão da vitamina D, estresse. Quando você, inclusive, não dorme, também compromete a modulação intestinal. Quando a pessoa fuma, compromete a função intestinal, não só a permeabilidade, mas também a microbiota. Quando a pessoa não faz atividade física, a questão da origem genética, o tipo de parto, medicamentos, já falei, certinho? Questão de higiene. Essa é uma matéria que eu gosto muito, porque ela traz um conhecimento que não é assim, comum às pessoas, não é tão popular. Quando você tem uma alteração nessa permeabilidade, através de uma coisa chamada LPS. LPS é lipopolissacarídeo, isso faz parte de uma capinha das bactérias, isso compromete demais, porque essa coisa que você está vendo escrito aí, endotoxemia, endo quer dizer de dentro, você se intoxica por dentro, ou seja, porque você não está conseguindo fazer o controle interno, você está se auto-intoxicando. É como você tem um filtro que está furado, né? Você, de repente, sei lá, sem querer, rachou o filtro. Então, você coloca água suja em cima, não tem a permeabilidade adequada para filtrar, vai passar para dentro, vai colocar sua vida em risco, porque substâncias tóxicas vão estar passando. Esse lipopolissacarídeo, ele vai promover uma resistência insulínica, isso vai trazer dor de cabeça, diabetes, vai causar uma inflamação no tecido adiposo, que é o tecido de gordura, aumenta a chance de infiltração de macrófagos. Macrófagos são células de defesa que, quando infiltram ali, vai trazer também dor de cabeça para a saúde da pessoa. Certinho? Certinho? Então, dependendo do local da inflamação, isso pode ter problemas sérios, como celulite, esteatose hepática, ok? Obesidade, aumentar os riscos de diabetes e outras doenças. Quando a pessoa emagrece, a própria gordura começa a liberar essas toxinas todas. Então, o processo de emagrecimento requer uma atenção, porque tem que aumentar também a eliminação dessas toxinas, porque de repente emagrece, mas também aumenta a toxina circulante, pode aumentar justamente essa endotoxemia, e não é isso que a gente quer se o intestino não estiver permeável de forma correta, certinho? Metais pesados, pesticida, tudo isso vai causar dor de cabeça. Isso pode gerar hiperplasia, hipertrofia, isso pode inclusive induzir câncer, ok? É complicado, gente. Os lipopolissacarídeos que você viu ali, chamado LPS, certo? É um componente da membrana de bactérias gram-negativas. Certinho? Tem as gram-positivas e as gram-negativas. É justamente essa presença dessa substância que nós, quando levamos, de repente, uma cultura de bactéria para o laboratório, a gente sabe que tipo de bactéria é por causa da presença, por exemplo, dessa substância aí, o lipopolissacarídeo, o LPS. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu vou falar de uma outra substância que lembra lipopolissacarídeo. E as pessoas comuns tendem a pegar o nome parecido e achar que é ruim. Então, quando você ouvir falar de lipopolissacarídeos, é um tipo de açúcar, mais ou menos assim, para ficar mais fácil, você vai ouvir falar, por exemplo, de frutoligosacarídeo. Veja que frutoligo não é o lipopoli. Então, não misture as coisas, certinho? Quando disser para você que é importante, você vai lembrar que essa substância aí, ela é tirada da capinha de bactérias. Você não, isso está ali dentro, do seu corpo. Quando você ingere alimentos, por exemplo, que são prebióticos, você pode ter ali substâncias ricas, saudáveis, no chamado fruto oligosacarídeo. A gente fala disso daqui a pouco, certinho? Isso é saudável. O LPS não é o lipopolissacarídeo, mas isso acontece dentro da gente, não tem a ver com o que a gente está comendo ali, certinho? Você está vendo aqui uma pessoa magra com uma célula de gordura, está vendo aí, né?
E você percebe que o comportamento, eh, ali das substâncias que envolvem essas células, elas são saudáveis. Os macrófagos, por exemplo, eles não estão infiltrados, não estão dentro. Quando esses macrófagos entram, eles achatam tudo, eles espremem, a quantidade de gordura aumenta. Essa célula de gordura, gente, tem um comportamento parecendo de câncer. Ele tem resistência ao processo de emagrecimento. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre mentalidade, tá bom? Lipopolissacarídeo é diferente de frutoligosacarídeo, como eu falei agora. O FOS, que é o fruto-oligosacarídeo, são componentes de origem natural, eles podem ser encontrados em mais de 36 mil espécies de plantas. Alcachofra, alho, aspargo, banana, beterraba, cebola, chicória, tomate, trigo, batata e acon. Eu gosto muito do arroz integral, por exemplo. Né? Se você passa a comer arroz integral, ele é rico, por exemplo, em fruto-oligosacarídeo. É o que faz o arroz grudar, por exemplo. Mas se o arroz, por exemplo, for um arroz branco, sem fibra, isso não é saudável, tá bom? Então, esse é o chamado amido resistente, fruto-oligosacarídeo amido resistente. O lipopolissacarídeo, você já sabe que é um material tóxico presente ali na capinha das bactérias. Então, de acordo com Moraes, estudos sugerem que indivíduos que possuem uma alimentação com maior quantidade de gordura possuem uma permeabilidade intestinal facilitando a entrada de LPS. Então, quem come muita gordura, mas eu estou falando de gordura não saudável, tá? A gordura do coco, a gordura do abacate, a gordura da castanha, a gordura da manteiga, ghee, enfim, isso é diferente, tá bom? A quantidade é importante. Né? Agora, não é porque é saudável que você vai ficar se entupindo, não é isso, né? Lembre de equilíbrio. Então, facilita a entrada desse LPS na circulação, aumentando as concentrações sanguíneas desse LPS, você já sabe que é lipopolissacarídeo, e isso vai comprometer o processo de emagrecimento, por isso a importância de garantir uma boa permeabilidade, certinho? Então, emagrecer e desinflamar andam juntos, certinho? Tem que tratar o intestino e fornecer nutrientes que ajudem. Ajude o fígado a eliminar as toxinas. Tem que inibir os macrófagos para não migrar para dentro de células, não infiltrar nas células de gordura. Então, tem essa coisa de aumentar a interleucina 10, tá? Isso aqui é um assunto um pouco mais profundo. Essas células T-Treg aqui é umas células que regulam. Tudo isso aqui é um sistema. Lembra que você viu lá, falou assim, um sistema imunológico comprometido. Macrófagos, células T, né? São células importantíssimas no sistema de defesa do organismo. Quando elas estão ali dentro da célula de gordura, elas estão fazendo um papel diferente, criando uma resistência na célula de gordura que não é para isso ali. Compreende? Então, as células aumentam quando você tem, de repente, uma dieta mais saudável. Então, se você não reparar o intestino, vai ter problemas sérios, certinho? Então, se você incluir vitaminas, né, a importância de vitamina D, que é uma deficiência gravíssima, nós temos, eu gosto muito de um suplemento à base de vitamina D, zinco e C, tá bom? E aí, a vitamina A é uma coisa que você pode estar ingerindo chamado provitamina A, certinho? Os alimentos laranja, né? Você tem aí, por exemplo, a cúrcuma, abóbora, cenoura, importantíssimo aí para você converter em vitamina A e daí saúde dos olhos e outras coisas mais. Porque a pessoa obesa vai ter vários problemas de saúde, inclusive ocular, sabe? As vitaminas do complexo B são importantíssimas para todo o metabolismo energético, por isso que pessoas obesas e sobrepeso são tão cansadas, né? Então, dieta rica em gordura é ruim. Você tem que ter uma dieta, inclusive, gente, pobre em carboidrato e pobre em proteína. Você vê aí essas dietas ricas em proteína para emagrecer forçadamente, aumentando o metabolização, mas isso pode trazer alguns problemas de saúde. A gente não vai falar disso agora, mas é preciso ter equilíbrio. Moral da história: para emagrecer, reduzir celulite, risco de resistência à insulina, disbiose, risco de esteatose, que é gordura, né? Diabetes, tem que ter uma dieta balanceada. E para reduzir toxina, reduz o consumo de substâncias industrializadas, dê preferência a alimentos orgânicos, desembale menos, descasque mais. Faça acompanhamento profissional para avaliar a necessidade de uma suplementação. E como é que você vai atuar, então, como coach nesse período aí para orientar a pessoa? Você vai usar uma fórmula por 30 dias,
à base de farinha de banana verde e berinjela, extrato de maracujá, maçã, limão, laranja, mamão, cenoura e uva, psyllium, agar-agar, linhaça, ameixa e hibisco em pó. Essa é uma combinação que vai fazer a modulação ali da microbiota intestinal. Por exemplo, a farinha de banana verde, ela é um alimento prebiótico importantíssimo, a berinjela também e outro que você está vendo aí, certo? Essa combinação aí vai, inclusive, ajudar naquela realinhamento do eixo, lembra? Adenal, pituitário, lembra disso? Naquele eixo do SPEND. Então, vai garantir que o eixo do cérebro-intestino esteja alinhado, garantindo aí um processo de emagrecimento. Você tem aí substâncias que são ricas em vários elementos que restauram a permeabilidade saudável do intestino, que garante a reabsorção de nutrientes, que garante a reabsorção de água, a eliminação de fezes, resíduos de fezes antigas que estão paralisadas ali, vão nutrir bactérias benéficas, aumentando a quantidade delas, vai, com isso, eliminando bactérias ruins da microflora ou da microbiota intestinal ali, reduzindo os riscos de infecção, vai modular a imunidade, garantindo ali que não haja defeitos. Ou seja, pessoas que estão obesas há muitos anos e com mais idade, isso vai ser talvez um pouco mais lento, mas vai acontecer, não tem como não acontecer, certo? E aí eu indico que você, nesses 30 dias, você use essa fórmula junto com o ômega 3 e vitamina C, D, zinco e magnésio. Você vai fazer esse uso por 30 dias, ok? Logo após os 30 dias, aí começa o processo com os emagrecedores, e aí a coisa acelera muito, mas você já vai ter uma perda de peso significativa. Lembre que isso aqui não é o comercial, isso aqui é um coach, aqui é um trabalho diferente, porque nesses 30 dias você vai ter grupo de apoio, procedimento e ferramentas com método, vai ter uma ficha de acompanhamento, você vai ter imagens de apoio na evolução, sugestão de dieta, recomendação hídrica, sugestão de atividade física. Isso aqui não está tirando o lugar, por exemplo, de endocrinologista, ou de um preparador físico, de nutricionista. Não confunda as coisas. Isso aqui não é clínica, tá bom? Isso aqui é um suporte, sabe, biopsicossocial coadjuvante, é o trabalho de coach, ele está acompanhando, tá bom? A palavra coach vem de cocheiro, alguém que conduz, que está ajudando essa pessoa nessa condução. Ficou claro para você? Hoje nós falamos da importância da microbiota intestinal no processo de emagrecimento, de garantir ali a permeabilidade intestinal, ou seja, a preservação da função intestinal, e você viu a quantidade de riscos e problemas que tem para a saúde, isso é para ampliar a sua consciência e a absorção de nutrientes e a questão das células de gordura. Eu não falei da memória da célula de gordura, porque quando você começa a emagrecer, você além de liberar substâncias tóxicas que estavam presas ali na célula de gordura, não é isso? A gente chama de adipócito a célula de gordura. Você também tem uma questão de memória de gordura, porque durante muito tempo existe uma memória na célula de gordura. Se você começa a queimar isso e começa a perder peso, existe um sistema no corpo que é o sistema de sobrevivência. Ele é muito forte, né? É um sistema de preservação da vida, aquele sistema que faz você desmaiar quando está correndo risco, antes de um afogamento, de um susto, de uma crise, enfim. Esse sistema, ele vai criar uma resistência. Se não tomar cuidado, gordura marrom vai virar gordura branca, uma gordura muito resistente, sabe? Um comportamento cancerígeno, um comportamento de uma célula de gordura branca. Então, meu amigo, abra sua mente, seu coração, se permita viver essa maravilha que nós estamos apresentando para você aqui, você como coach, ou você como alguém que começou o processo de emagrecimento, se cuidando. É importante que você lembre, né, durante esses 30 dias, eu não estou pedindo aqui que você mude sua dieta, eu pedi que você inclua, mas se você não conseguir, ainda assim você vai ter grandes resultados. Você vai perceber que ao longo desses 30 dias, algumas coisas que você for comer, você vai sentir uma certa repulsa, e o nome é esse mesmo, efeito repulsiviante, porque o seu organismo começou a ser reformatado. Então você volta para o seu original, o seu estado mais puro, mais saudável. Então você já começa a identificar que substâncias são tóxicas, são ruins, fazem mal. Todo um comportamento seu, biopsico, social, genético,
todo ele começa a ser arrefeito e isso é maravilhoso, tá bom? A gente não falou aqui de epigenética, nada disso hoje, mas tudo isso vai estar acontecendo enquanto você seguir essa orientação que eu estou te dando aqui, tá certo? E aí eu fico somente esperando que a gente se encontre no nosso próximo encontro. Ela está falando justamente no módulo 3 sobre mentalidade, tá bom? Sucesso para você, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.